Fala, nação flamenguista, fala, torcedor do Mengão, beleza? Pessoal, vamos ver o que o Mauro César falou sobre esse Flamengo aí que enfrenta amanhã, né, o Estudiantes. E o pessoal também, a mídia paulista também, né, pessoal? Falou sobre as chances do Flamengo ir para a final. Para mim é plena chance. Para mim, ele ganhando amanhã de 2-3-0, praticamente que não é nada impossível, já está praticamente garantido, beleza? Vamos começar com um corte aqui do All Sport, vamos ver o que o Mauro César falou e após vamos ver aí o que o pessoal do Band Esportes falou aí, né? Geralmente é o Marcini ali, o próprio Tirone, né? Falou aí desse Flamengo aí, beleza? Bem, tem os confrontos contra o Estudiantes, ele vai se prepara para encarar esse jogo. O primeiro jogo é no Maracanã, a primeira fase do Flamengo foi ruim, né? Teve tropeço no meio do caminho e tal. Agora, se o Palmeiras pode ser apontado como favorito contra o River, o Flamengo contra o Estudiantes me parece que também é bem favorito, não é, o Mauro? Tá Sim, eu acho líder que do brasileiro, dos brasileiros, bom. acho que tem uma tarefa menos complicada pela frente, né? O Estudiantes não está na fase boa, terá desfalques, inclusive, perdeu um zagueiro que se machucou, lá o Gonzalez Pires, no jogo com o River Plate. O time não vem muito bem. Segundo jogo, eles jogam em casa, mas o Flamengo tem condições de fazer uma vitória, talvez até por mais de um gol. Acho que a missão do Flamengo tem que ser vencer e buscar muito um segundo gol, pelo menos. Isso. Se fizer um 2-0, um 3-1, acho muito difícil ser eliminado do jogo de volta. Porque aí o Estudiantes vai jogar muito fechado. E acho que na volta, se ele não perder por mais de um gol, ele joga fechado de novo. Se perder por 1-0, joga por uma bola em casa, trancadinho ali, com toda a cautela, para não tomar outro gol. E vai tentar achar um gol, levar para os pênaltis e tal. Se perder de 2, aí não tem como, né? Você tem que mudar o seu comportamento. Aí isso pode ser bom para o Flamengo. Então, pensando no confronto, acho que a missão é vencer, mas tem que lutar muito para fazer mais de um gol. E repetir o comportamento que teve contra o Internacional, exceto pela não conversão do domínio em mais gols. Foi só 1-0. Né? Embora tenha dominado o primeiro tempo assim, amplamente, o Inter nem passava do meio campo. Eu imagino que vai ser um jogo muito parecido com o jogo contra o Inter, o jogo de ida no Maracanã, que foi 1-0. Te parece, Danilo? Acho que, como concordo 200% com o Mauro, que o Flamengo dos brasileiros é que tem a missão mais fácil. E eu acho que a gente não vai ver dessa vez o que a gente já viu o Flamengo fazendo contra o Olímpia e Peñarol, quando tinha time melhor e não se classificou. Acho que essa equipe já mostrou que tem outro perfil, com o Jorginho, com o Saul, uma equipe também que tem a experiência, os caras vão saber, os caras vão olhar, eles não vão sentir o peso do jogo. Acho que o time já mudou bem esse perfil, então eu vejo o Flamengo, para mim, olhando essa chave, eu já vejo o Flamengo muito, mas muito próximo da final. Sei que tem que respeitar, é o campeonato argentino que ele vai enfrentar e tal, mas do Flamengo é melhor que os 3 times que estão lá do outro lado da chave. Acho que vai passar do Estudiantes. Claro que se não conseguir um resultado hoje aí, vai se complicar para ter que ir para a Argentina. Mas eu vejo o Flamengo hoje resolvendo ali com 2-0 e tal. E aí depois segurando o jogo na Argentina. Acho que não vai ser muito sofrido, não. Acho que o próximo sofrimento do Flamengo vai ser na final. Aí ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, ou contra o River. E aí, Casão? Então, cara, é complicado eu falar do Flamengo, porque eu tenho uma tendência. Eu sou apaixonado pelo tipo de jogo do Flamengo. Não desse. Da escola do Flamengo. Sim. Né? Então, eu sempre acho o Flamengo favorito contra os outros. Você pergunta, Flamengo favorito. Aí o Flamengo perde do Olímpia ou é eliminado por não sei quem, aí joga na outra semana, você pode perguntar pra mim, parece que não aconteceu nada. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho o Flamengo favorito contra todo o time. Todos os times. Eu acho que o jogo mais complicado pro Flamengo é Palmeiras. Assim, cara, pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo pode se complicar, como já se complicou, pode ganhar só de 1-0, como o Mauro falou, contra o Inter, ir lá e sofrer pra caramba, pode acontecer qualquer coisa. Mas quando eu olho o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, e olho o elenco do outro time, que no caso agora é o Estudiantes, pra mim o favoritismo do Flamengo é muito grande. Se o Flamengo jogar normal, como é a característica de cada jogador, como é o estilo do Felipe Luiz, como nós já vimos nos melhores momentos, que é a maioria das vezes, se o Flamengo fazer uma partida normal do talento do elenco, não tem jogo. Pra mim não tem jogo. Ganhar as 2 partidas. Se jogar normal, não tô falando pra fazer uma partida extraordinária, hein? Tô falando pra, igual a Juventude, meter 6, meter 7, meter 8 e tal. Não, tô falando jogar uma boa partida. Não tem jogo, na minha visão. Ô, Mauro, Mas só uma coisa, mas eu acho o Racing perigoso. Se jogar Flamengo e Racing, eu acho mais perigoso do que Estudiantes. Eu ia até projetar esse negócio sobre qual que adversário seria
menos pior para o Flamengo. Agora, o Mauro, você sempre alerta aqui, você sempre fala, vocês não desprezem a capacidade da flamengada do Flamengo, que acontece, toda hora acontece e tal. Até na primeira fase, teve uma flamengadinha quando ele foi muito Flamengo mal. é dono, né? Contra o Córdoba não, foi um negócio. é que no fim, Mas quase foi eliminado, né? quase. Eles classificaram no Jogou com último a jogo. faca no pescoço todos os jogos Todos os depois. jogos, por conta daquilo. O Flamengo, quando perdeu pro Central Córdoba, era Flamengo e LDU para classificar. Isso. Aí, de repente, botou mais um na roda. Isso. Aí ficaram os 3 brigando por 2 vagas. Era para os 2 se classificarem ali. É. O Central Córdoba ia ficar brigando para ser terceiro e para Sul-Americano, como foi. Mas aquela derrota comprometeu tudo. E no fim das Então- contas, a LDU acabou primeira do grupo, né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer, a minha sensação, queria ouvir de você, é que, não que o Flamengo não possa errar ou perder e tal, mas que tem um nível de concentração e de coisa que parece que esse negócio... Por exemplo, teve um empate contra o Grêmio, é verdade, mas o Flamengo não fez mais nessas horas, depois dessa aí, da primeira fase. Me parece um time mais... A diferença é que assim, o trabalho nos 2 últimos anos, ele já tinha problemas, né, dos técnicos. São Paulo, naquele momento, ele já tinha problemas, né? Já sabemos até qual, né? A partir daquela confusão toda que houve lá em Belo Horizonte, com o preparador físico e tal. E aí o Flamengo fez um jogo contra o Olímpia, ganhou de 1-0, e meio que se acomodou com 1-0. Não martelou, não buscou um outro gol e tal, ficou ali 1-0. Aí fez 2-0 no agregado, né? Isso. 2 gols do Bruno Henrique. E aí toma 3 gols de cabeça. Né? Tava uma bagunça. O São Paulo insistindo no goleiro que não deveria ser titular, falhando em gols, a defesa muito mal. Enfim, tomou a virada. O Olímpia é super mobilizado, o Flamengo parece que está jogando pré-temporada. E os caras jogando o jogo da vida deles. O Olímpia com transfer ban, cheio de problema. Aquilo foi um vexame, uma coisa vergonhosa. E no ano passado, também o time já não estava tão bem com o Tite, né? Tinha algumas questões. Perdeu um caminhão de gols, tomou um gol no começo do Peñarol. O Flamengo nunca fez um gol no Peñarol na história da Libertadores. Nunca fez um gol. Já jogou, acho que 8 partidas, 6 ou 8 partidas. Aí perde de 1-0, chega no jogo de volta novamente, tem oportunidade, não consegue nem empatar, é eliminado. Dessa vez, acho que está muito mais concentrado, muito mais bem preparado. E esse jogo aí, até o Felipe Luiz citou essa partida na coletiva depois do jogo de domingo com o Juventude. Ele lembrou dessa partida. Eu acho que foi o alerta. Me parece que eles estão vacinados. E naquele jogo até uma pessoa lá de dentro do clube me falou depois. A falta de mobilização contra o Central Córdoba, eu não vi nem no Campeonato Carioca contra o Maricá. Assim, os caras entraram... porque o Gerson ficou no banco, não foi isso. Jogou mobilizado. Entrou no jogo de Libertadores, mas passou um jogo qualquer. Quando viu, estava 2-0. Aí começou a correr atrás, não conseguiu nem empatar o jogo, trouxe esse time para a briga por uma vaga e ficou ali até o final, sofrendo para se classificar. Acho que a lição foi aprendida. Né? E o time estava num estágio melhor do que estava naquele momento também. As transformações que o elenco passou, saída do jogador, saiu do lado direito, né? O Wesley Jefferson, o lado direito inteiro foi embora. Isso. Então você tem hoje outros jogadores, um outro momento, mas me parece que o time está muito mais mobilizado, concentrado e consciente dos perigos. Eu acho pouco provável que tenha uma flamengada. Mas tem que jogar e tem que fazer gol, tem que vencer o jogo para poder avançar. Na minha visão, se analisando friamente, o Flamengo tem, não vou dizer obrigação, mas tem que chegar nessa final. Sim. Por várias razões. Pelos vexames dos 2 últimos anos e pelo caminho. O caminho é muito favorável. É muito mais fácil. É mais fácil do que o do Palmeiras. Vou dizer muito, vai. É mais fácil que o do Palmeiras. O Palmeiras, se passar pelo River, ele vai pegar o São Paulo. É um clássico. Sempre tem todas as questões do clássico. São Paulo eliminou o Palmeiras há poucos anos agora, 2 anos seguidos em Copa do Brasil. Uhum. Então, é outra história. Sempre é um jogo chato. Acabou de cair para o Corinthians 2 vezes. Sim. Então, o São Paulo seria... outra história, como se fosse um Fla-Flu. O Flamengo tem mais time. Tudo bem, mas você apostaria que num Fla-Flu, numa semifinal de Libertadores, o Fluminense poderia ganhar? Poderia ganhar. Mesma coisa. E a LDU tem todas as questões de altitude e tudo. É um jogo mais chato do que, acho eu, do que pegar o Racing ou o Vélez na Argentina. Agora, com relação à semifinal, qual time é melhor, o Racing ou o Vélez? Cara, o Vélez vinha jogando mais que o Racing. O Racing ontem venceu. O Racing é um time de 2 caras. É um time mal, que vai mal na Argentina muitas vezes, mas nesses jogos ele se mobiliza. Mas acho que o Flamengo é muito melhor que os 2. É muito melhor que os 2. Eu acho que tem tudo para passar. Se jogar sério, não tiver a flamengada, jogar mobilizado, não tiver uma expulsão, uma bobagem, uma coisa que muda o curso da história, ele tem tudo para chegar na final. Não é todo ano que vai ter essa chance, não. Porque assim, são 3 times campeões da Libertadores e tal,
mas são muito inferiores ao Flamengo. Se pegar os elencos, comparar, a diferença é grande. A história É que a grande. gente fala sempre da sorte na bolinha, quando você tem a sorte, você tem que passar por cima. Como disse o Mauro, não é toda hora que vai ter um caminho desse. O Flamengo podia estar enfrentando um River hoje. Diferente, né? Tá do outro lado da chave. Aliás, se fosse o primeiro colocado da chave, ele teria enfrentado o Botafogo E tirar jogando com o São e Paulo. agora se passasse, teria enfrentando. Amanhã, fechando o trio que joga na Libertadores, o Flamengo, em preparação para o duelo contra o Estudiantes pela Libertadores. A gente vai distribuir nossas fichas amanhã. Eu posso até adiantar, minha ficha é 11 fichas para o Flamengo. Né? Eu vou pedir uma emprestada para a banca ainda para poder postar um pouquinho mais. Jogo no Maracanã, tem que resolver a parada dele na ida. É bom, né? É sempre bom, certo, Vessa? A Libertadores do Flamengo Arnaldo, conta pra ele. foi complicada a primeira fase, mas passou, que era o ideal, mas passou em segundo. Por isso que vai fazer a ida contra o Estudiantes. Faz uma oitavas, eu diria, consolidada, sem sofrer lá muito contra o Inter. Passa com 2 vitórias, sobretudo a do Beira-Rio. Mas agora eu acho que a montanha é maior para subir. Com sinceridade, eu acho que o Estudiantes vai dar mais trabalho do que o Inter deu. Sério? Eu acho. Porque o Inter era um confronto nacional. O River Plate vai tomar uma taca do Palmeiras e o Estudiantes vai complicar pro Flamengo. Não, vai complicar não. Estou dizendo que ele vai dar mais trabalho do que o Inter deu. Eu acho que o Inter não deu trabalho. No confronto, não né? teve jogo no confronto. É verdade. Pouquinho nenhum- do jogo do Maracanã. Nossa, mas quase nada, assim, o Rossi não pegou na bola. Eu acho que nesse sentido o Rossi vai ter que aparecer mais, vai ter mais trabalho. Eu acho que o Estudiantes, de alguma maneira, vai dar mais trabalho do que o Inter deu. O que você acha? Eu também acho, mas acho que o Flamengo tem plenas condições de passar e pelo que também mostrou a eliminatória Vélez e Racing, né? A gente já esperava um pouco isso. Agora está muito próximo de ser o Racing, né? O semifinalista, venceu fora de casa. Embora, historicamente, o Racing já tenha causado vários estragos ao Flamengo, inclusive eliminado de Libertadores recente, o Flamengo tem grandes chances de ir para a final da Libertadores esse ano, né? Acho que mantendo o nível dele, não precisa fazer nada, mantendo o nível de concentração, de atuação, a diferença técnica é bastante considerável em relação aos 3 argentinos no caminho, né? Mas, como diz Massi, é Copa. Então, vacilou um jogo, você pode estar eliminado. E o Peñarol e o Olímpia são prova disso. Exato. Deram trabalho, bobeou. É que dá a impressão que o Flamengo, dá a impressão, não sei se vocês têm essa impressão, que o Flamengo desse ano é bem superior ao Flamengo que foi eliminado pelo Olímpia, em todos os aspectos, de comando, treinamento, Defensivamente, então, possibilidades do que o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol e pelo Olímpia. Concordo. E aí, Márcio? Se o Mengão não entrar no modo tironiano, ele passa. Agora, se entrar nesse modelinho aí... Não vem acontecendo. Quer dizer, na primeira fase da Libertadores aconteceu, mas aí foi o Sul. Não, então. Mas se entrar nesse modelo, não precisa nem jogar, já ganhamos, aí complica. Isso é. Fora isso, o Flamengo vai passar pelo Estudiantes e a chance de não ir à final é bem pequena mesmo. Pelo que eu vi ontem, por exemplo, entre Vélez e Racing. Se bem que... Eu vou falar isso hoje. Eu queria falar isso amanhã. Eu vou falar amanhã, mas hoje eu vou dar só um... teaser. pincelada. Quando a gente vai enfrentar um time argentino, as coisas mudam de figura. Não é o Vessone passou por isso, ele tem razão. Não é a questão do o confronto brasileiro, ele torna ainda mais desigual o que já é desigual, né? Contra um argentino não. Nós já vimos isso muito acontecer. Contra timaços, brasileiros eram timaços, você pega um time argentino, aí aparece um T-bone, vai. É o nome de corte de carne. Que um moleque de 18 anos que a gente nunca tinha visto direito. E o cara aparece, é um enganche, pega 2 bolas, faz um gol. Entendeu? O futebol argentino é riquíssimo nessas revelações desses jogadores que aparecem. Então, é preciso ter calma, cuidado e cautela. Mas o Flamengo vai passar. Aqui o Paulo fala que o óculos do Tironi é o mais feio da mesa. Não é, não. Vocês estão nem a Pega pau. põe o do Márcio, põe o Márcio. Bacana. É o milagre Não, o que meu ele eu tô lembrou perdendo. de Esse óculos trazer. é estilo. Não tem nada de feio. Só dele ter
de estar aqui o óculos já é um milagre, porque normalmente ele nem lembra do óculos, aí, ó. ele esquece. O meu óculos parece que eu tô em Londres, tem o fog, sabe? Ele Ah, ficou vai. 2 meses sem comprar, não. Pessoal, é como vocês viram aí, né? O Jorge Jesus na capinha aí também. Só para complementar aqui a notícia, né? Ex-Flamengo, né? Jorge Jesus aposta em Felipe Luiz e fala que ele tem um futuro brilhante. Isso é fato, né, Jorge Jesus? Isso aí a gente já sabe, né? Mas vindo da fala do Jorge Jesus, fica mais forte ainda, né? Um cara renomado aí, um cara que, por onde passou aí, fez sucesso, principalmente no Flamengo, né? Jorge Jesus não poupou elogios a Felipe Luiz como treinador, né? Os dois que seguem se falando tornaram-se amigos, né? Quando trabalharam juntos no Flamengo, né? Em 2019 e 2020. E o atual comandante rubro-negro não esconde que o português é uma das inspirações na carreira. Jorge Jesus falou o seguinte, né? Continuamos a nos falar muito. Ele é um treinador que está começando a carreira e que ficou com conhecimento da minha forma de trabalhar e acredito muito em seu crescimento, afirmou aí Jorge Jesus em entrevista ao canal GOT. E ele completou, né? Ele está aprendendo os nossos primeiros anos de carreira são assim, como foram os meus. Agora ele terá um futuro brilhante, vai ter, além de ser um grande amigo, é uma pessoa grata, e há pessoas no futebol que esquecem as coisas, né, com muita facilidade. Felipe é um grande pai de família e será um grande treinador, completou aí o Jorge Jesus, né, pessoal? Felipe Luiz não quer ser comparado a Jorge Jesus no Flamengo, né? No fim de agosto, Felipe Luiz evitou comparações com seu antigo comandante após a classificação rubro-negra, né? As quartas de finais da Libertadores, eu lembro que ele falou que cada um tem um estilo de jogo, né? Que ele não se compara. São amigos, porém cada um com seu estilo de jogo, cada um com seu estilo. Com campanha avassaladora no Brasileirão, o Flamengo de 2025 tem campanha melhor do que o histórico time de 2019, comandado pelo português em 22 partidas, né? Então, é isso aí, pessoal, né? O Flamengo melhor, né? Claro, pra mim é melhor que 2019. E a gente vê, né? Finalmente aí, você vê que o Casagrande falou, né? Que, cara, o momento do Flamengo não tem, assim, eu acho que se continuar com esses investimentos, vai ficar 5, 10, 20 anos aí, vai comandar, pô. Vai virar, como falaram aí, né, de espanholização. Porque o Flamengo hoje a gente não vê. O único time que pode bater testa com o Flamengo aí é o que pode bater de frente aí um pouco é o Palmeiras. O Flamengo não tem um elenco. Fala por investimento, né? O Palmeiras também investiu muito. Mas o Flamengo é muito mais forte, pô. Tem mais elenco. Você tira o Arrascaeta, tem um Carrascal. Beleza, que o Carrascal também ainda não jogou pra gente ver também tanta coisa. Também, pô, como é que vai jogar? O Arrascaeta joga muito. E ainda por cima joga todos os jogos. Tá com físico em dia, né? Tem ali o Pedro. Tem o Pedro. Tem o Bruno Henrique. Tem o Luiz Araújo. Tem o Plata. Tem o Alexandro. Tem o Ayrton Lucas. Tem o Vina. Tem o Danilo. É uma seleção, pô. É os melhores. Tem o Samuel Lino, o Saul que chegou agora, o Emerson Royal, o Varela. São jogadores que têm lugares em qualquer time do mundo. Então fica difícil realmente para os adversários. E que dê tudo certo pro Flamengo aí, né? Amanhã. Que a vitória venha. 2-0 tá ótimo. Ir para lá, meter 1-0 lá, ou empatar. Se classificamos e ficamos tranquilos, beleza? Tamo junto aí. Comenta as suas opiniões nos comentários se gostou do vídeo. Já sabe, se inscreva no canal, deixa o like. E comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?